Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aprofundar em algo que acho que muita gente busca, né? Crescer em intimidade com Deus. É verdade. Muita coisa boa pra gente explorar. E ao longo do nosso mergulho a gente vai abordar temas como a singularidade de Deus, o impacto da Trindade em nossas vidas, a soberania divina e a importância da adoração e da gratidão. Acho que vai ser bem interessante a gente aprofundar esses temas, né? Eu também tô bem animada para essa conversa. E para começar, eu fiquei pensando aqui em como o Santo Agostinho, ele coloca a singularidade de Deus de uma forma que eu achei bem interessante. Ele fala que até mesmo os anjos rebeldes, os magos, eles dependem do poder de Deus para suas ações, até para magia. É mesmo. Ele coloca isso. Que interessante. Perspectiva, né? Você tinha parado para pensar nisso? Olha, eu confesso que não tinha pensado por esse ângulo, não. Ele coloca isso, que até a magia, que parece que desafia Deus, no fundo ela depende dele. Isso me fez pensar, né? O que isso diz sobre os limites do nosso próprio poder? Né? Puxa, é verdade. É como se a gente às vezes se achasse, né? Mas no fundo a gente depende completamente de Deus. A gente quer fazer algo pelo poder, mas no fundo tudo se origina em Deus. Exatamente. E essa percepção nos leva, eu acho, a um dos pilares da nossa fé, né? Que é a soberania de Deus. Mas antes de a gente mergulhar nesse tema, eu acho que é importante a gente entender a essência de Deus. E o Agostinho, ele usa um conceito muito interessante para falar disso, que é a mente cerne. Mente cerne. O que é isso? Então, é como se a nossa mente fosse uma lente, sabe? Que ela fosse purificada, preparada para focar na essência de Deus. E aí a gente consegue ter um tipo de conhecimento que vai além da lógica. É como se a gente tivesse uma intuição profunda da verdade divina. Entendi. Gostei dessa analogia da lente, viu? Que bom. É porque me fez pensar em como, às vezes, a gente sente no coração que algo é verdade, mesmo sem ter uma explicação lógica para isso. Seria essa mente cerne, essa intuição mais elevada. Isso, exatamente. Que nos conecta com a realidade de Deus. É como se a gente tivesse um vislumbre da verdade divina, sabe? Que nos permite conhecer Deus de uma forma mais profunda, mais íntima. E falando em conhecer a Deus, como é que a gente pode entender a Trindade? A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Confesso que eu ainda me confundo um pouco com isso. A Trindade é um dos mistérios mais profundos da fé cristã, né? Mas pra gente entender melhor, o Santo Agostinho, ele nos apresenta o conceito de prósopa, que significa pessoas em grego. Prósopa. Imagina a divindade como uma fonte de luz. Ela se manifesta em 3 feixes distintos: Pai, Filho e Espírito Santo. Entendi. Cada um com uma função, mas inseparáveis, unidos na mesma essência divina. Entendi. Então, prósopa seria a chave pra gente entender a Trindade. Isso. Prósopa nos ajuda a compreender como Deus se manifesta em 3 modos distintos de ser, mas sem se dividir. Sem se dividir. O Pai é a fonte, né? O originador da divindade. O Filho, o Verbo, é a expressão perfeita do Pai, a sua imagem visível. E o Espírito Santo, o dom, é o amor que une o Pai e o Filho e que se estende a toda a criação. E o Pai é a origem, o Filho é a palavra e o Espírito Santo é o elo entre eles, certo? É uma ótima forma de resumir. Cada pessoa da Trindade tem um papel fundamental, mas agem em perfeita unidade. Mas e na prática? Qual o impacto da Trindade na nossa vida? Como essa doutrina, que parece tão complexa, pode nos aproximar de Deus? Essa é a parte mais emocionante. A Trindade não é um conceito abstrato. Ela molda nossa relação com Deus. Por exemplo, o Coração do Louvor e da Adoração conta a história de um grupo que adorava a Deus apenas cantando Aleluia. Só aleluia. Só aleluia. E mesmo com essa simplicidade, a presença do Espírito Santo era poderosa e tocante. Nossa. Imagina. Então quer dizer que reconhecer a ação do Espírito Santo em nós pode nos levar a uma adoração mais autêntica e profunda. Com certeza. Quando a gente se abre para a ação do Espírito Santo, a adoração se torna mais livre, mais espontânea, menos presa a fórmulas. E isso também se aplica à nossa vida de oração. A oração. O que a Trindade tem a ver com a forma como a gente ora? E orar é reconhecer a nossa dependência de Deus. É nesse momento de entrega que a Trindade se manifesta em nós. Imagina, você se dirige ao Pai, com intercessão do Filho, guiado pelo Espírito Santo. Nossa, é como se a gente tivesse um time celestial nos apoiando, né? Me sinto mais confiante sabendo que a Trindade está presente em cada momento da nossa vida de fé. Exatamente. A Trindade nos guia, nos sustenta, nos aproxima de Deus. Mas para a gente aprofundar essa intimidade, a gente precisa entender outro aspecto fundamental, a soberania de Deus. Deus soberano. Senhor absoluto.
sabedoria e poder, controle total, cuidado amoroso. Às vezes essas características parecem meio contraditórias, como conciliar a ideia de um Deus que controla tudo com a ideia de um Deus que nos ama e cuida de nós. É um paradoxo, né, que intriga muita gente. É. Mas as escrituras nos mostram que essas características, elas não se excluem, elas se complementam. Pense, um pai amoroso, ele estabelece limites para proteger os seus filhos, né? Sim. Deus, em sua soberania, também estabelece limites, mas sempre motivado por amor e cuidado. Faz sentido. Mas como lidar com essa aparente contradição na prática? Como entregar o controle da minha vida a um Deus soberano, sem negar a minha individualidade, a minha capacidade de escolha? A chave está na confiança. Quando a gente conhece a Deus através da sua palavra, da oração, da comunhão com outros cristãos, a gente passa a confiar na sua sabedoria, na sua bondade. É como num relacionamento. Quanto mais você conhece alguém, mais você confia. Como entregar as rédeas da sua vida a um motorista experiente, né? Sabendo que ele vai te levar para o destino certo, mesmo que você não conheça o caminho. Perfeito. Confiar em Deus, entregar o controle a Ele, não significa se anular. É um ato de fé que nos liberta do peso da ansiedade e nos permite viver com mais leveza, com mais esperança. É como tirar um peso enorme das costas, né? É, E essa entrega, essa confiança em Deus nos leva a outro tema importante, a adoração. a adoração. É essencial para a gente crescer em intimidade com Deus. Mas é importante entender que a verdadeira adoração, ela vai muito além de cantar, de tocar um instrumento. Sim, sim. É uma postura do coração, um estilo de vida que reconhece a grandeza de Deus e o coloca no centro de tudo. Eu ouvi uma frase em O Coração do Louvor e da Adoração que me marcou bastante, que diz assim: não queremos simplesmente ser tocados sentimentalmente pela música, queremos ser capacitados através das canções a dar nossos corações de maneira notável a Deus. Que frase poderosa, né? A verdadeira adoração não se resume à emoção passageira, mas a uma entrega profunda, sincera, que transforma nosso relacionamento com Deus. Então como a gente pode cultivar essa adoração autêntica? Essa adoração que vai além da superficialidade? Existem diversas práticas que nos ajudam nesse processo, né? Passar tempo com Deus em oração, meditar na sua palavra, estar abertos à ação do Espírito Santo. É como se a gente estivesse constantemente se conectando com a fonte da nossa fé, né? Nutrindo o nosso relacionamento com Deus. Exatamente. E essa conexão nos leva naturalmente a um estilo de vida marcado pela gratidão. A gratidão, né? É fundamental para quem deseja crescer em intimidade com Deus. Quando a gente reconhece as bênçãos de Deus na nossa vida, por menores que sejam, nosso coração se enche de alegria, de paz. E essa gratidão nos impulsiona a viver de forma mais leve, mais positiva, mais conectada com a vontade de Deus. Então a gratidão é mais do que um sentimento. É um estilo de vida que transforma a nossa forma de enxergar o mundo e nos aproxima de Deus. Exatamente. E essa transformação, essa busca por intimidade com Deus, ela se torna ainda mais profunda quando a gente compreende o mistério da Trindade. É como se a Trindade fosse a chave que abre a porta para uma relação ainda mais íntima, mais significativa com Deus. Interessante. Mal posso esperar para a gente mergulhar nesse mistério da Trindade e descobrir como ela impacta a nossa busca por intimidade com Deus. Acho que essa conversa vai ser incrível. Com certeza. A Trindade é um tema fascinante e eu tenho certeza que essa exploração vai nos trazer novas descobertas e nos ajudar a aprofundar ainda mais nossa relação com Deus. É isso aí. Vamos lá! Vamos. E a gente volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo, né? Nessa busca por intimidade com Deus. Antes do intervalo, a gente estava falando da importância da gratidão como estilo de vida. É verdade. E agora eu queria que a gente mergulhasse num dos mistérios mais fascinantes da fé cristã, a Trindade. Na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um conceito tão profundo, tão central na nossa fé, mas confesso que às vezes eu me sinto um pouco perdida. Como é que a gente pode entender essa união de três pessoas em um único Deus? É compreensível a gente se sentir um pouco perdido, né? A Trindade é um mistério que desafia a nossa compreensão humana. Mas ao invés de a gente tentar racionalizar completamente esse mistério, eu acho que a gente pode se aproximar dele com o coração aberto, buscando entender o que ele revela sobre a natureza de Deus e o nosso relacionamento com ele. É como se a gente estivesse diante de um oceano infinito. A gente não consegue compreender ele totalmente, mas a gente pode mergulhar, explorar as profundezas, se maravilhar com a beleza e a grandeza. Exatamente. E nesse mergulho a gente pode se apoiar no conceito de prospa, que a gente já mencionou antes. Lembra que prospa significa pessoas em grego. Sim, eu lembro. Você usou a analogia da luz, né? Com a divindade se manifestando em três feixes distintos: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mesmo. A Trindade nos revela que Deus não é um ser solitário, distante, mas uma comunidade de amor, em constante comunhão. E como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente também é um ser relacional, né? Destinado a viver em comunhão com Ele e com os outros. Então, ao contemplar a Trindade, a gente está
está, na verdade, contemplando o modelo perfeito de relacionamento. Exatamente. A Trindade nos mostra como o amor, a unidade e a harmonia podem coexistir em perfeita sinergia. E à medida que a gente se aproxima de Deus, que a gente busca conhecê-lo mais profundamente, a gente é convidado a participar dessa comunidade de amor, a experimentar essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É como se a Trindade fosse um convite para a gente se juntar a essa dança divina, né? Essa sinfonia de amor que ecoa por toda a eternidade. Que bela imagem. E nessa dança, cada pessoa da Trindade desempenha um papel fundamental. O Pai, ele é a fonte, né? O originador de tudo que existe. É ele que nos criou, nos ama incondicionalmente e nos atrai para si. O Pai é o abraço acolhedor, né? Que nos envolve desde o primeiro instante da nossa existência. Lindo. E o Filho Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele se fez carne, viveu entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Através de Jesus, a gente pode se aproximar do Pai e experimentar o seu amor de forma plena, transformadora. Jesus é a ponte, né? Que nos conecta ao Pai. O caminho que nos conduz à salvação, à vida eterna. Exatamente. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, guia e conselheiro. Ele habita em nós, nos convence do pecado, nos transforma à imagem de Cristo e nos capacita a viver uma vida que agrade a Deus. O Espírito Santo é a chama que arde em nossos corações, né? Nos impulsionando a buscar Deus, a crescer em santidade, a viver em comunhão com Ele. Perfeito. E essa ação conjunta da Trindade, ela nos garante que a gente nunca está sozinho nessa jornada de fé. O Pai nos acompanha, o Filho intercede por nós e o Espírito Santo nos guia a cada passo. Que segurança, que conforto, né? Saber que a gente tem um Deus triuno, que nos ama, que nos guia, que nos sustenta em todos os momentos. Realmente um privilégio enorme. Mas na prática, como é que a gente pode vivenciar essa comunhão com a Trindade no dia a dia? Como a gente pode integrar essa doutrina que pode parecer tão abstrata, né? Em nossa vida prática? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta, eu acho que ela é mais simples do que parece. A gente pode vivenciar essa comunhão com a Trindade através da oração, do estudo da Palavra de Deus e da aberturação do Espírito Santo em nós. Parece simples, mas tenho certeza que na prática exige esforço e disciplina. Mas a recompensa faz valer a pena. Quando a gente ora, por exemplo, a gente pode se dirigir ao Pai, em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Imagina a força dessa conexão. É como se a gente estivesse acessando uma linha direta com o céu. E quando a gente lê a Bíblia, a gente pode perceber a ação de cada pessoa da Trindade na história da salvação. O Pai planejando, o Filho executando, o Espírito Santo inspirando. E quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente permite que o Espírito Santo nos transforme, nos molde e nos capacite a viver uma vida que reflita a glória da Trindade. Exatamente. A Trindade não é apenas um conceito teológico para ser debatido em seminários. É uma realidade viva que impacta diretamente o nosso relacionamento com Deus e a forma como a gente vive a nossa fé. É a fonte do nosso amor, da nossa esperança, da nossa salvação. E à medida que a gente se aprofunda nesse mistério, a gente descobre a beleza, a riqueza de uma vida em comunhão com o Deus triuno. E essa comunhão se manifesta de diversas formas na nossa vida prática. Por exemplo, quando a gente busca viver em gratidão a Deus, reconhecendo a sua ação em cada detalhe da nossa história. Ou quando a gente se dedica à adoração, expressando o nosso amor, a nossa devoção a Ele de forma autêntica, sincera. Esses são só alguns exemplos, né, de como a Trindade se manifesta na nossa vida. A cada passo que a gente dá em direção a Deus, a cada momento de intimidade com Ele, a gente está experimentando a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. E essa experiência nos transforma, nos liberta, nos enche de paz, de esperança e nos impulsiona a continuar buscando a cada dia uma intimidade mais profunda com o Deus triuno, a fonte do nosso amor, da nossa alegria, da nossa salvação. Nossa, essa conversa tá me fazendo pensar em tantas coisas. Acho que a gente explorou bastante coisa, né? A singularidade de Deus, a importância da gratidão, a força da adoração, a beleza da Trindade. Mas será que a gente ainda tem mais alguma coisa para conversar antes de encerrar? É verdade, a gente já cobriu bastante coisa, né? Mas acho que a gente podia voltar a atenção para a soberania de Deus. Ah, é verdade. A gente conversou um pouco sobre isso lá no início, né? Mas acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, né? Principalmente no contexto da nossa busca por intimidade com Deus, né? É verdade. Eu lembro que você mencionou a analogia do pai amoroso que estabelece limites para proteger seus filhos. Faz todo sentido, mas eu ainda fico me perguntando como conciliar essa ideia de um Deus que controla tudo com a liberdade humana, com livre-arbítrio. É uma questão que intriga teólogos e filósofos há séculos, né? E como muitos mistérios da fé, né, não tem uma resposta simples, definitiva. O que a gente pode afirmar com base nas escrituras é que a soberania de Deus e a liberdade humana de alguma forma coexistem. Mas como isso é possível? Se Deus controla tudo, como a gente pode ser livre para
para fazer escolhas. Imagina um maestro que rege uma orquestra. Ele compôs a música, né? Ele conhece cada nota, cada instrumento, mas para que a música ganhe vida, cada músico precisa tocar a sua parte com liberdade, com criatividade. Então Deus seria o maestro, né? Que compôs a sinfonia da nossa vida, mas nos concede a liberdade de tocar a nossa parte. Exatamente. Deus, em sua soberania, ele nos concede o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Mas ele também nos guia, nos inspira, nos conduz pelos caminhos que levam a gente para a plenitude da vida. É como se a gente tivesse um mapa e uma bússola, mas a liberdade de escolher o caminho, a aventura que a gente quer vivenciar. Deus, ele nos equipa com tudo que a gente precisa para viver uma vida plena, significativa. Mas a decisão final é nossa. E nesse processo, né, a entrega a Deus, a confiança na sua soberania se torna fundamental. Quando a gente reconhece que Deus tem o controle de todas as coisas, a gente pode descansar em seus braços, sabendo que ele vai nos conduzir para o melhor destino, mesmo que a gente não compreenda totalmente os seus caminhos. É como se a gente dissesse: Senhor, eu confio em ti. Guia-me, conduz-me, e eu seguirei com fé e esperança, mesmo que o caminho seja tortuoso, cheio de desafios. E nessa jornada, a adoração, ela se torna o nosso alimento, nossa força, nossa bússola. A verdadeira adoração é aquela que brota de um coração sincero, rendido a Deus, nos conecta com a fonte da nossa esperança, com aquele que nos sustenta em meio às tempestades. Verdade. E eu lembro daquela frase que diz: não queremos simplesmente ser tocados sentimentalmente pela música, queremos ser capacitados através das canções a dar nossos corações de maneira notável a Deus. Essa frase é muito forte. A adoração autêntica nos impulsiona a entregar a Deus não apenas as nossas emoções, mas toda a nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas tristezas. E essa entrega, essa rendição completa a Deus, nos leva a um estado de profunda gratidão, né? A gente reconhece que tudo que a gente tem, tudo que a gente é dom de Deus. E o nosso coração transborda de alegria e reconhecimento. E a gratidão, por sua vez, nos impulsiona a viver uma vida que agrade a Deus. A gente passa a enxergar o mundo com os olhos dele, a amar como ele ama, servir como ele serve. A gratidão se torna a mola propulsora de uma vida transformada pelo amor de Deus. E assim a gente combate o ciclo, né? A soberania de Deus nos leva à entrega, a entrega nos conduz à adoração, a adoração nos enche de gratidão, e a gratidão nos impulsiona a viver uma vida que reflete o amor de Deus. Que jornada incrível a gente percorreu junto, né? Exploramos temas tão profundos, desafiadores, mas também inspiradores, transformadores. Eu espero que ao final desse mergulho, você que está nos ouvindo, se sinta mais perto de Deus, mais confiante na soberania dele, mais apaixonado pela sua palavra, mais motivado a viver uma vida de adoração e gratidão. É verdade. E que essa busca por intimidade com Deus continue nos guiando, nos inspirando, nos transformando a cada dia. Afinal, o conhecimento de Deus é um oceano infinito, sempre vai ter novos tesouros pra gente descobrir, né? É isso aí. Continue explorando, continue buscando, continue se aprofundando nesse mistério do amor de Deus por você. E lembre-se, você nunca tá sozinho nessa jornada. É isso mesmo. O Pai te ama, o Filho te salvou e o Espírito Santo te guia. Descanse nessa certeza e permita que o amor de Deus te transforme a cada dia. E sim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que você tenha apreciado a jornada e que ela te inspire a buscar uma intimidade cada vez maior com Deus. Até a próxima!